queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de língua portuguesa, e nós estamos aqui estudando algum aspecto da língua de maneira bem simples, de maneira bem elementar, para que você fundamente os seus estudos, certo? Já sabemos disso, né? Hoje nós vamos estudar um assunto maravilhoso. Gente, eu amo estudar orações. Todo mundo sabe, né? Sabe essa minha vontade. Então vamos lá. Nós estamos estudando o período composto. Composto é um período que tem duas ou mais orações. E dentre essas orações do período, uma vai ser uma oração subordinada adverbial. Nós já estudamos o advérbio, nós já estudamos o adjunto adverbial, então você já tem fundamentos para acompanhar agora o estudo de uma oração subordinada adverbial, certo? Então o convite está feito e vamos começar. Acompanhe aqui comigo. As luzes já estavam acesas às 17 horas. Aqui eu tenho um período simples. O que é período mesmo? É o enunciado que começa na letra maiúscula e termina no ponto. E ele é simples por quê? Porque só tem uma oração. Nessa oração única, oração absoluta que está ali, eu tenho uma informação às 17 horas que mostra para mim uma circunstância de tempo, né? Desde que horas que as luzes já estavam acesas? Elas já estavam acesas às 17 horas. Dentro desse termo, às 17 horas, tem verbo? Eu ri porque eu tenho uns amigos que adoram essa pergunta. Tem verbo? Não tem verbo. Então, às 17 horas é um adjunto adverbial de tempo. Ótimo, que nós já estávamos acostumados a achar. Agora vamos observar com cuidado a estrutura de baixo. As luzes já estavam acesas quando eu cheguei. O que será que nós temos aqui de diferente? Logo de cara, você já encontrou aí dois verbos. Estavam e cheguei. O verbo estar e o verbo chegar. Então, você já sabe que não é mais um período simples. Agora é um período composto. Isso, duas orações. Será que tem alguma informação ali de tempo? As luzes estavam acesas desde quando? Desde quando eu cheguei. Quando eu cheguei, é uma informação sobre uma circunstância de tempo. Da mesma forma que às 17 horas também indicava para mim uma circunstância de tempo. Só que ela aparece em uma forma diferente. Dentro dessa circunstância de tempo existe um verbo, que é o verbo chegar, e existe uma conjunção, que é a conjunção quando. Bem, então, no adjunto adverbial, eu não encontro conjunção e eu não encontro verbo. Nessa circunstância aqui de baixo, com verbo e com conjunção, eu tenho uma oração. Então, por isso que aquilo que antes era um adjunto adverbial, agora vai se transformar numa oração, com essas duas características, a presença de um verbo e a presença de uma conjunção. Cristina, mas isso é obrigatório 100% dos casos? Claro que não, né, gente? Nada na língua é 100% presente, mas quando for diferente a gente estuda. Vamos voltar aqui então. As luzes já estavam acesas quando eu cheguei, é um período composto, então, com duas orações. A primeira oração é: as luzes estavam acesas. É muito interessante que você use esses colchetes aqui, para dividir as orações. Porque quando o período só tem duas ou só tem três orações, isso fica fácil. Mas quando ele é um período muito longo, se você não colocar
onde a oração começa e onde a oração termina, você pode se confundir. Então, a primeira oração ali é: as luzes já estavam acesas. E a segunda oração? Quando eu cheguei. Muito bem, duas orações. Onde é que eu tenho uma conjunção? Na segunda. Que conjunção é essa? Quando? Eu sou usuário da língua, eu já sei que quando tem uma noção temporal, né? Então, aquela oração que não tem a conjunção, eu vou chamar de oração principal. Aqui eu tenho a informação principal do período. As luzes já estavam acesas. A outra oração, ela está adicionando uma informação, dizendo uma circunstância de tempo. Então, ela vai ser uma oração subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela é dependente da primeira. Adverbial. Por que ela é adverbial? Porque ela expressa uma circunstância. E ela vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Por que ela é temporal? Porque ela dá uma noção de tempo. Nossa, mas então como é que é o nome dela? Vamos com calma. A segunda oração aqui é uma oração. Oração por quê? Porque é uma estrutura construída em torno de um verbo. Subordinada. Subordinada por quê? Porque ela é dependente da oração principal. Adverbial. Adverbial por quê? Porque ela expressa uma circunstância. Temporal. Por que ela é temporal, então? Porque ela indica uma circunstância de tempo. Ótimo! Muito bem! Já encontramos aí uma oração subordinada adverbial temporal. Percebemos que é uma oração construída em torno de um verbo iniciada por uma conjunção. Como é que a gente classifica essa conjunção? Isso é importante. A conjunção quando é uma conjunção subordinativa. Por que será subordinativa? Porque ela está numa oração subordinada, né? Muito fácil. Uma conjunção subordinativa temporal. Por que temporal? Porque é o valor semântico dela. Até que isso é muito bom de estudar e não é difícil. Mas só existe oração subordinada adverbial temporal? Claro que não, né, gente? Nós temos 9, isso mesmo, 9 orações subordinadas adverbiais. Vamos conhecê-las? Aceitam o meu convite? Então, vamos lá. Começando, só fiquei tranquilo depois que fiz o pagamento. Ali está o meu período, que começou na letra maiúscula e terminou no ponto. Quais são os verbos que eu encontro aqui? O verbo ficar e o verbo fazer. Tem conjunção, síndeto, conectivo, conector, aquela palavrinha que liga uma oração à outra. Sim, temos aqui o depois que. Mas são duas palavras, não tem problema, é uma locução conjuntiva, né? Qual vai ser a primeira oração? Só fiquei tranquilo. Oração principal. Eu fiquei tranquilo quando? Eu só fiquei tranquilo depois que eu fiz o pagamento. Antes, depois, durante, isso é ideia de quê? De tempo. Muito bem. Então, a oração depois que fiz o pagamento é uma oração subordinada adverbial temporal. Temporal. Muito bem. Segundo exemplo. Venceu o campeonato conforme previram os apostadores. Período, daqui até aqui. Os verbos, vencer e prever. 2 verbos, 2 orações. Conjunção, conectivo, síndeto, conector. Vamos lá procurar essa palavrinha? Conforme. Muito bem.
Qual vai ser a primeira oração, então? Venceu o campeonato. Oração principal. Venceu o campeonato conforme segundo consoante previram os apostadores. Então, aqui eu vou ter uma circunstância de quê, gente? Uma circunstância de conformidade. Sim. Como é que vai chamar essa oração, então? Oração subordinada adverbial conformativa. E o síndeto conforme, a conjunção conforme, já dá essa dica para nós, não é verdade? Terceiro exemplo. Ganhamos experiência à medida que aprendemos com os erros. O período, daqui até aqui, verbos, ganhar e aprender. Vamos procurar o conectivo, o síndeto, a conjunção. Qual é essa palavrinha que liga uma oração à outra? Está aqui, ó. À medida que. E não é uma palavra só, é um grupo de palavras. Algum problema? Nenhum. É uma locução conjuntiva. A primeira oração, então, ganhamos experiência. Oração principal. Ganhamos experiência à medida que aprendemos. À proporção que aprendemos. Opa, já sei. A ideia é de proporção. O valor semântico é de proporção. Então, como é que eu vou chamar essa oração? Oração subordinada adverbial proporcional. Ótimo. Outro exemplo. Embora o governo tenha aumentado os investimentos, a educação continua precária. Não sei se essa frase é muito atual aí, não, com esse aumento, né? Mas vamos lá. Quais são os verbos que eu tenho? Tenha aumentado uma locução. Locução verbal, não tem problema. Locução verbal vale por um verbo só. Então, eu estou enxergando ali aumentar. E continuar, 2 verbos. Primeira oração. Antes da oração, a gente já achou o síndeto conectivo? Aquela palavrinha que liga uma oração à outra? E tem alguma coisa diferente ali. Qual é essa conjunção? Embora. Mas agora a conjunção apareceu na primeira oração. Tem algum problema? Nenhum problema. A primeira oração vai ser a subordinada e a segunda oração vai ser a principal, certo? Vamos dividir? Embora o governo tenha aumentado os investimentos, primeira oração, a educação continua precária. A educação continua precária vai ser a oração principal. E agora eu vou pensar. Embora o governo tenha aumentado, embora, conquanto, apesar de que, mesmo que, isso dá ideia de quê, gente? De concessão. Ih, nunca ouvi falar nisso. Já sim. Embora eu esteja atrasada, embora eu tivesse muito dinheiro, alguma coisa aconteceu. Então, essa oração que dá a ideia de concessão vai ser uma oração subordinada adverbial concessiva. E não vai se confundir aí no C e no S, hein? Concessiva. Muito bem. A próxima. Caso não me ajudasse, eu não resolveria sozinha. Quais são os verbos? Ajudar e resolver. Onde é que está o conectivo? A conjunção? Achou? Tá lá no começo. Esse caso é sinônimo do se. Se eu não tivesse, se eu pudesse, se eu conseguisse, né? Então, eu já sei até que ideia é essa. Mas vamos lá. Primeira oração. Caso não me ajudasse, segunda oração, eu não resolveria sozinho. Qual é a oração principal? A primeira ou a segunda?
Você esperto aí já sabe, já descobriu que a oração principal é a segunda. E a primeira, que tem a conjunção caso, sinônimo de ser, que dá a ideia de condição. Ah, é verdade. Você vai poder viajar se, você vai poder sair se, olha aí a condição. Então, a primeira oração vai ser uma oração subordinada adverbial condicional. Muito bem, por dar a ideia de condição. Próxima. Eu estudei nas férias porque desejava minha aprovação. Onde é que estão os verbos? Estudar e desejar. Onde é que está o conectivo? A conjunção? Aqui, ó. Por quê? Agora eu já posso dividir as orações. Primeira, eu estudei nas férias. Primeira oração. Eu estudei por que motivo? Qual foi a causa de eu ter estudado? Eu estudei porque eu desejava a minha aprovação. Claro, gente, se a circunstância é de motivo, causa, você já sabe como é que vai classificar essa oração. Vai ser oração subordinada adverbial causal. Muito bem. Seus olhos brilham como as estrelas. Seus olhos brilham como as estrelas, um período, da letra maiúscula até o ponto. Vamos achar os verbos. Verbo brilhar e não tem outro. O que será que aconteceu aqui? Só achei um verbo. Será que é período simples? Não é não. Existe aqui uma conjunção, como? Então eu já vou desconfiar. Só apareceu um verbo. A conjunção é como? Então eu já estou desconfiada de que ali exista uma comparação. Será que é comparação mesmo? Se for, o verbo da segunda oração, ele está em zeugma. Zeugma, o que é isso? É aquela figura de linguagem que mostra para nós que uma palavra não aparece porque ela já foi mencionada anteriormente. Vamos conferir para ver se é isso. Seus olhos brilham como as estrelas brilham. Exatamente isso. Então, a primeira oração vai ser seus olhos brilham. E a segunda oração vai ser como as estrelas brilham. Só que esse verbo, ele não apareceu ali porque ele foi omitido. Nem por isso vai deixar de ser uma oração. Eu sei exatamente que é um caso de zeugma e que tem uma conjunção ali para me ajudar a encontrar a oração. Se eu estou comparando o brilho dos olhos com o brilho das estrelas, a circunstância é de comparação. Então, como é que vai se chamar essa oração? A primeira é principal e a segunda, oração subordinada adverbial comparativa. Exatamente. Mais uma. O time trocou de técnico para que os jogadores se motivassem. Nesse período composto, quais são os verbos? Trocar e motivar-se. Onde é que está a conjunção? O síndito conectivo, aqui, ó. Para que? Duas palavrinhas sem problema. Primeira oração. O time trocou de técnico. Oração principal. Para quê? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Com o objetivo de que os jogadores ficassem motivados. Com a finalidade de que os jogadores ficassem motivados. A segunda oração, então, para que os jogadores se motivassem, é uma oração subordinada adverbial final. Muito bem. Esse final, gente, não é final de término, não, tá? É final de finalidade. Finalidade.
E nós temos mais uma. Vocês estão enxergando ali? Vamos tentar. Sua sorte era tanta que ganhou na loteria várias vezes. Vamos achar os verbos? Verbo ser e verbo ganhar. Conectivo, conjunção? É o quê? Qual vai ser a primeira oração? Sua sorte era tanta, era tão grande, era tamanha. Resultado, ganhou na loteria várias vezes. Aí a gente tem uma circunstância de resultado, de consequência. Como é que vai se chamar essa oração, então? A primeira vai ser principal e a segunda vai ser subordinada adverbial consecutiva. Mas agora eu fiquei confusa. Causal e consecutiva, causa e consequência, como é que eu vou saber isso mesmo? Vamos resolver esse problema aqui. Como estava doente, não foi à escola. Já sabemos encontrar as orações. Como estava doente, primeira oração, não foi à escola, segunda oração. Aqui eu tenho a oração principal. Se ela é principal, é para ela que eu vou olhar. Ali nós temos o fato. Não foi à escola. Não ir à escola é o fato. Agora vamos observar a outra oração. Como estava doente? Estar doente aconteceu antes ou depois de a pessoa não ir à escola? Aconteceu antes, foi o motivo, foi a causa. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial causal. Primeiro, a pessoa ficou doente. O fato foi, não foi à escola. Se eu não pensar assim, eu vou acabar confundindo causa com consequência. Então, eu tenho que procurar o fato. O fato foi, não foi à escola. Agora, vamos ver o de baixo. Passou tão mal que não foi à escola. Primeira oração, passou tão mal. Segunda oração, que não foi à escola. Cadê a oração principal? Tá aqui, ó. Passou tão mal. É o fato, é a oração principal. Agora eu vou observar a outra oração, que não foi à escola. Não ir à escola aconteceu antes de passar mal ou depois de passar mal? Depois de passar mal, não é verdade? Então, se foi depois de passar mal, eu tenho uma consequência. Então, essa oração aqui, ela vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva. E eu tenho uma dica para você. Muito frequentemente, quando aparece uma consequência, uma oração subordinada adverbial consecutiva, na oração anterior, na oração principal, aparece um termo que a gente chama de termo intensivo. Aqui, ó. Que pode ser tão, tanto, tanta, tamanho, tamanha. Esse termo intensivo, ele já vai dar a dica pra gente de que o que vem depois é uma consequência. Gostou? É assim que a gente vai fazer a diferença entre causa e consequência. Vamos agora pensar nas conjunções que vão aparecer nessas orações. As conjunções, gente, são inúmeras. E se elas aparecerem com mais de uma palavra, elas vão ser chamadas de locuções conjuntivas. Você já sabe. Não precisamos decorar uma lista, pelo amor de Deus. Nós precisamos entender qual é esse papel da conjunção. Então, nós vamos pensar aqui numa conjunção base ou numa locução conjuntiva base. Pode ser que essa conjunção base ou locução conjuntiva base não esteja escrita lá no período que você está analisando, mas você vai mentalmente substituir pela conjunção que você conhece para ver se vai dar certo. Temporal, vamos pensar sempre na conjunção quando. Conformativa, essa é fácil. Vamos pensar sempre na conjunção conforme.
Proporcional. Ah, essa também é muito fácil. Vamos pensar na locução conjuntiva a proporção que. Concessiva. Ih, muito fácil. Vamos pensar na conjunção base embora. Ah, pode ser com quanto? Pode ser mesmo que? Pode ser apesar de que? Claro, como todas as outras. Mas a gente vai pensar em uma conjunção base. Na condicional, conjunção base é o se eu puder, se eu tiver. Causal. Ah, vou pensar na conjunção base porque fiz isso porque eu precisava. Comparativa. Pode ser o como e pode ser o que. Mais do que, menos do que, tanto que. Mas eu vou botar o como. Finalidade. Ah, é a locução conjuntiva para que. É que a gente mais usa. Pode ser a fim de que também, né? Mas vou colocar aqui para que. E para a consecutiva é a conjunção que. A conjunção base é a conjunção que. Lembrando que na oração anterior pode aparecer esse termo, vai aparecer com muita frequência esse termo intensivo, tão, tanto. Essas conjunções, então, ou locuções conjuntivas, podem ser classificadas como. Isso é bem importante. Vamos olhar aqui. Classificação morfológica. Se eu estou falando de morfologia, classe de palavra, escrevo conjunção, subordinativa e o nome da oração. Pode ser conjunção subordinativa temporal, conjunção subordinativa causal. E se for locução? Locução conjuntiva subordinativa temporal, locução conjuntiva subordinativa causal e assim por diante. Classificação sintática desse conectivo. Ah, não temos. Função sintática, não temos. Por quê? Porque conjunção, gente, não tem função sintática, né? Certo. Agora, vamos lembrar mais uma vez o seguinte. A mesma conjunção, colocada em contextos diferentes, pode expressar valores semânticos diferentes. Por isso que nós sempre precisamos observar o uso, o emprego, o contexto. Nós escrevemos aqui a conjunção como comparativa. E ela pode ser comparativa, certo? Ele anda como o pai, é uma comparação. Ela fala como a mãe, é uma comparação. Mas e se eu colocar assim? Fiz a dieta como o médico mandou. E mudou tudo. Fiz a dieta como o médico mandou. Conforme o médico mandou. Ah, então aí o valor semântico dela já é de conformidade. E a oração já é subordinada adverbial conformativa. Exatamente. E se o exemplo fosse: como estava muito cansada, dormiu até tarde. Mudou tudo. Porque estava muito cansada, já que estava muito cansada, visto que estava muito cansada, dormiu até tarde. É causa. O como com valor de causa. E aí eu vou ter uma oração subordinada adverbial causal. Gente, por isso que estudar oração é uma delícia. E aí nós temos as 9 orações subordinadas adverbiais. Gostou do estudo? Então agora já pode aprofundar as suas pesquisas. Sabe o que eu vou contar para você? Quando essa oração aparece sem conjunção. Mas isso é conversa para outro vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo!